modo focado, modo difuso na resolução de questões olímpicas. Acredito que todos vocês já passaram por aquele momento que você está fazendo uma questão e meio que você paralisa, fica empancado, você não sabe responder. Então você passa adiante, continua resolvendo as questões e de repente você tem uma ideia de como faz aquela questão. Então é sobre isso que eu quero conversar hoje, partindo do livro que eu já falei aqui, Aprendendo a Aprender. Então nesse capítulo a gente vai falar sobre o modo focado e o modo difuso. O título é Vá com calma. Aí, por que o esforço excessivo pode às vezes ser parte do problema? Então, às vezes você está numa questão, está numa determinada Olimpíada, está tentando fazer aquela questão, está colocando muito esforço, não está conseguindo, já tentou muito. Então a ideia é que você pule a questão, que você vá para a próxima questão. A gente falou muito sobre isso na Canguru, né? Mas é aplicável aí para todas as provas que você vai fazer. Então você passa a questão e provavelmente no decorrer da questão o seu cérebro vai estar trabalhando no modo difuso na questão anterior e no modo focado na questão que você está. A gente vai falar sobre isso detalhadamente. E aí você tem a ideia de como agora você faz aquela questão. Mas eu quero mostrar primeiramente essa imagem aqui, não sei se vocês conseguem ver, do Kasparov e do Carlsen, dois grandes jogadores de xadrez, um menino aqui de 13 anos, Magnus Carlsen à esquerda, aos 13 anos, e o lendário gênio Garry Kasparov, jogando xadrez no torneio, aí tem um nome aqui estranho, Reykjavik Rapid, eu não sei o nome, em 2004. A surpresa de Kasparov está apenas começando a se tornar aparente. Então eles estão jogando xadrez, que exige assim, muita concentração. De repente, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. O Carlsen, ele se afasta do tabuleiro. E o Kasparov, eu acho que fica um pouco ali, sem entender o que está acontecendo. Então, o Carlsen, ele foi meio que para o modo difuso, com o seu cérebro. Então, o Kasparov, ele está no modo focado, está bem concentrado, está focado. Às vezes acontece isso com a gente numa questão. Você está bem focado, você está concentrado, tentando resolver a questão, não encontra saída, permanece nela e acaba empancando ainda mais. Então o ideal é meio que se afastar do tabuleiro, né? Fica um pouco mais tranquilo, vai para mais longe, vai para outra questão para você conseguir ter um melhor resultado. E foi isso que aconteceu. Ele simplesmente se afastou do tabuleiro durante a parte crucial de um jogo de xadrez de velocidade, né? Que você precisa ser muito, muito rápido. Então começa aqui com essa ideia bem interessante. Eu coloquei aqui, por que ele se afastou, né? Aqui vai falar o seguinte, outra pergunta que eu coloquei aqui, como preparar a mente? Olhar o capítulo antes de folhear. Eu sempre gosto de fazer algumas anotações, 1 ou 2 minutos. Então, normalmente, quando você vai fazer uma leitura, dá uma passeada ali no capítulo, dá uma olhada nas imagens, se tiver imagem, nos títulos. E eu sempre também passava essa ideia para os alunos na resolução das provas. Pessoal, pegou a prova, passa o olho ali durante 1 minuto, 2 minutos, dá uma olhada com tranquilidade, analisa, então você vai meio que tirar aquela ansiedade de saber o que vem à frente. Você já vai ter uma noção de como está a prova, tá bom? De como está a prova. Então, não precisa ser como uma novela que você não pode ver o final, né? Não sei até se é nesse livro que fala, mas você pode bater o olho ali, dar uma olhada na sua prova antes de começar, até para você começar mais tranquilo. Agora eu vou falar pensamento focado versus pensamento difuso. Então você está no modo focado quando está fazendo a questão.
você está bem concentrado, está na busca de resolver, só que empanca. Então você acaba empancando. Qual a ideia? Passa a questão, vai para a próxima. O seu cérebro ficará no modo difuso, na questão que você empancou, e ficará focado na próxima questão. Só que ele continua trabalhando na questão anterior. E às vezes lá na frente, depois de alguns minutos, você tem a ideia da questão. Às vezes não vai dar tempo, talvez você saia da prova, não sei se já aconteceu isso com você, sai da prova, e quando está voltando para casa, você, eita, sabia responder aquela questão, você tem a ideia. Então, no outro dia, você tem a ideia, né? Você está passeando, você tem a ideia, está conversando com uma pessoa, você tem a ideia. Às vezes, não sei se já aconteceu isso com vocês, de passarem, às vezes, dias em uma questão, e aí você agora tem a ideia. Às vezes, até um mês numa questão, né? Se já aconteceu isso com vocês, de se debruçarem um problema por meses, mas às vezes acontece quando você está um pouco mais distraído, né? Quando a gente está estudando, dá para fazer isso. Por exemplo, pega uma prova antiga agora da OBMEP. Então está treinando com a prova antiga, tem algumas questões que você não sabe, você empanca. Então você deixa guardada, ali já tentou, não está conseguindo, vai para a próxima. Talvez depois quando você for passear, jogar bola, por exemplo, tardezinha eu vou com meus filhos lá na praça, para eles brincarem um pouco. Então, às vezes naquela hora que eu estou ali um pouco mais tranquilo, eu tenho uma ideia de como é que se resolve aquele problema. Então, o cérebro está no modo difuso, né? Sala de aula, como foi que eu comecei a aplicar isso? Nos treinamentos. Fazia um treinamento ali intenso, com a prova, fazendo a resolução da prova, e após a prova, marcava o tempo, após a prova, entregava para os alunos quebra-cabeças. Então, eles iam montar quebra-cabeças. Então, ali no modo mais tranquilo, mais leve, o cérebro no modo difuso, né? Eles estavam no quebra-cabeça, só que, ao mesmo tempo, o cérebro continua trabalhando em questões da prova. Interessante, né? E, às vezes, o aluno tem a ideia de como resolver aquela questão. Além de trabalhar várias habilidades que vem também nas questões. Lembro fazendo muito isso na Canguru, então conseguia fazer isso com os alunos. Na hora da prova não dá para fazer isso, né? Só dá para você pular a questão mesmo. Então pular a questão, vai para a próxima, mas durante seus estudos é mais tranquilo. O pensamento em modo difuso é o que acontece quando você relaxa sua atenção e simplesmente deixa sua mente vagar. O modo difuso precisa ter barro para fazer tijolos. É claro, pessoal, que para que funcione o modo difuso, você tem que estudar, né? Você tem que estudar para que você tenha conteúdo. Não tem como você aprender a resolver uma questão se você não tem nada dentro de você. Você tem que fazer a sua parte. Lembrei agora de uma frase que um grande amigo falava, que a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele bem feita. Então você precisa fazer também a sua parte. Então você precisa, de fato, estudar. Então você precisa ter conteúdo para que o modo difuso ele possa, de fato, também funcionar. Não tem como fazer tijolos se não se tem o barro. Então é preciso ter material, é preciso ter bagagem. Deixa eu olhar se eu compartilho mais alguma coisa hoje. Sim, acontece essa parte que a gente fica paralisado, não sabe resolver o problema. É um efeito que eu falo Esterluck, mas se pronuncia Aisterlum. Então é o efeito de você ficar paralisado, empancado na questão. Você às vezes sabe o conteúdo, mas você ficou empancado. De tanto você colocar força na questão, você não sabe mais resolver, se perde. A ideia é sair dali para que você consiga depois resolver.
Você não consegue encontrar. Ao tentar resolver um problema, evita que uma ideia ou solução melhor seja encontrada. Por isso, pessoal, que eu gosto de trabalhar com provas, resolução de provas, né? No livro Fixe o Conhecimento vai falar muito sobre isso. Trabalhar com provas e analisar os caminhos que os meus alunos estão percorrendo na resolução de uma questão. E é interessante que você veja resoluções. Primeiro você tem que fazer a prova, é claro, porque não adianta só ficar vendo as resoluções, mas você tem que quebrar a cabeça antes, tem que tentar resolver as questões. E aí você, analisando a resolução de outros alunos, você começa a ver novos caminhos, porque às vezes você empanca só em um caminho. Você fica empancado, você só consegue pensar de uma forma. Quando você vê um colega resolvendo, você aprende mais também. E no treinamento com as minhas equipes olímpicas, eu faço muito isso. A gente trabalha ali na resolução de provas. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre as equipes olímpicas, vou deixar um link aqui abaixo para que você entre em contato. Tem a equipe Mirim, que os treinamentos acontecem aos sábados, ao vivo. Crianças do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 1. Equipe Olímpica 1, alunos do 6º e do 7º anos, nas quartas-feiras, às 19 horas. E Equipe Olímpica 2, alunos do 8º e 9º anos, nas quintas-feiras, às 19 horas. Então, a gente treina com foco em Olimpíadas. E aplicando tudo isso aqui que eu estou falando, né, de resolução de provas. E é muito bom mesmo. Alunos, assim, super dedicados. E o ao vivo, ele faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Eu gosto muito. Então, se você quiser conhecer mais sobre as equipes, pode entrar em contato no link que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Mas voltando aqui, então tem esse efeito que ele paralisa, né? Inclusive, me falem aí se vocês já passaram por situações assim de ficarem paralisados em algumas questões. Olha só que legal. Entender como obter soluções reais é importante, não apenas para a resolução de problemas de matemática e ciências, mas para a vida em geral. Então, na nossa vida, a gente vai se deparar com vários problemas. E por isso que eu acredito muito nas Olimpíadas. O aluno ele precisa desenvolver a virtude da fortaleza, da humildade, né? Reconhecer muitas vezes que, apesar de ser um aluno nota 10 na escola, quando ele começa nas Olimpíadas, ele vai sentir dificuldade. Ele não está acostumado com o modelo de questão. As questões são bem mais aprofundadas. Então, ele vai começar a desenvolver a humildade, vai precisar ter a coragem de enfrentar os problemas, e isso irá também preparando para a vida, para os problemas que ele enfrentará lá fora. Eu sempre vi a escola dessa forma. A escola deve preparar o aluno para atacar a vida, né? E não ser derrotado diante da vida, mas aprender a vencer nas pequenas coisas, nos problemas matemáticos. Aqui tem até alguns exemplos de algumas situações que você está com modo focado, que às vezes um professor de matemática se depara em um problema, para a gente que é muito calculista, né? E você empanca, mas às vezes uma criança, na hora que ela olhar aquele problema, nessa situação aqui de mover moedas, ela sabe como fazer. Depois eu vou passar, talvez eu passe esse problema em alguma situação, mas interessante demais. Então, pessoal, sempre está estudando, sempre está lendo. Isso daqui vai ser muito importante no desenvolvimento de vocês. Trabalhar com questões, fazer leituras. É muito bom mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Seguimos firmes, o treinamento constrói, inclusive estou disponibilizando os cadernos da OBMEP de treinamento. Trabalho com os cadernos de treinamento. Estou disponibilizando material que eu preparo os meus alunos das equipes olímpicas. Então, vou disponibilizar de forma totalmente gratuita.
caderno de treinamento da OBMEP, só entrar lá no meu Instagram, Acácio Lima Professor, vai lá na publicação, cadernos de treinamento OBMEP, comenta lá OBMEP, entrarei em contato e irei fazer o caderno personalizado com o nome do aluno, material totalmente organizado e gratuito para que você consiga se classificar na primeira fase da OBMEP, fazer a segunda fase e se tornar um grande medalhista. Foi uma alegria, fiquem com Deus e até a próxima.